quinta-feira, dia 18, dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecei com essa música indígena da CF, da Campanha da Fraternidade, para fazer aqui na liturgia diária um grito pelos povos Yanomamis que eu vi esse domingo no Fantástico. Crianças desnutridas, crianças doentes, crianças sem posto de saúde, pela ganância dos garimpeiros, pelas ganâncias daqueles que comandam os garimpeiros. Aí sim é uma gangue, uma máfia de bandidos, poderosos, ricos, ganância do lucro, despreocupação do governo federal, do governo do estado, daquela região, em que as crianças estão morrendo, porque não tem comida, não tem caça, por causa da água, por causa da malária, e nós temos que ser uma igreja que grita, que fala, que reclama por essa situação. Queremos a vida dos povos indígenas. Hoje, dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo. Interessante, né? O Espírito Santo que ilumina e faz eu falar isso logo hoje, que é o dia da Basílica, né? A dedicação da Basílica, da igreja, a igreja que precisa se movimentar, a igreja que precisa gritar, porque nós temos esse poder. A CNBB já faz isso muito bem e precisa fazer mais ainda. Evangelho de hoje, Mateus 14, 22 a 33. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo disse, coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pedro e Paulo, Basílica de São Pedro e São Paulo. Pedro e Paulo são as 2 colunas da nossa igreja católica, apostólica, romana. 2 colunas de sustentação, 2 colunas para levantar a nossa fé, o nosso ânimo, trabalhando na igreja de Jesus Cristo. Salve Pedro, salve Paulo. E a leitura escolhida para hoje é essa leitura, né, que acabou a multiplicação, o momento da celebração festiva, da multiplicação. Jesus pede para que eles vão para o outro lado, e enquanto isso Jesus despede as multidões. Depois, à noite, Jesus vai até a barca caminhando sobre as águas. Jesus não tem obstáculo para caminhar até os discípulos. Jesus não tem pandemia, não tem morte, não tem situação nenhuma que ele não chegue até você. Nada impede. Nós sim, muita coisa nos impede, porque muitas vezes somos fracos na fé, nos impede de chegar até Jesus. Mas ele, para chegar até nós, ele caminha sobre o fogo, sobre as águas, não tem barreiras para chegar até nós.
E aí eles ficam com medo, e gritam, é um fantasma. O medo faz a gente ver coisas, né? O medo, a falta de fé provoca medo, a falta de esperança provoca medo, né? Que nós possamos ter coragem, é isso que Jesus vai falar, coragem, sou eu, é Jesus, coragem, meu irmão, minha irmã, vamos lutar, vamos levantar, vamos trabalhar, vamos lutar por dias melhores, vamos lutar pelo Brasil melhor, coragem, Jesus está conosco, coragem, Jesus caminha conosco. E aí Pedro também, se és tu, a pergunta de Pedro já é duvidando, se é tu mesmo, faz eu caminhar sobre as águas também. Ele está duvidando que é Jesus. Então Jesus diz, vem, Jesus convida, vem com fé, com confiança. E aí Pedro vai, e na primeira ventania, na primeira tempestade, a tempestade da vida, a tempestade do desemprego, a tempestade da fome, a tempestade da inflação, a tempestade do racismo, a tempestade de ver os povos indígenas sendo dizimados, a tempestade política, a tempestade que acontece em todo canto da vida, a primeiro momento ele começa a afundar. Nós também, às vezes, com medo, começamos a afundar. E aí Jesus estende a mão, primeira coisa, estendeu a mão e disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Não duvidemos do poder de Deus, não duvidemos do poder libertador, salvador de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santo Agnello e São José, rogai por nós. E Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira dos povos indígenas, rogai por nós. Hoje teremos missa aqui na paróquia, presencial, às 16 horas. O Senhor esteja convosco, que o Deus da vida te abençoe, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os clamores humilhados ao chão, uma adoro esse canto. Tem lugar, nós buscamos vida, pão, respeito lá. A mesa, terra e mãe será o altar. Vamos manifestar nosso repúdio a essa vergonha das crianças Yanomamis indígenas e tantas outras crianças empobrecidas, sem saúde, sem comida, sem escola, sem direito à vida. Vamos manifestar como igreja o nosso repúdio. Fica na paz, tenha uma excelente quinta-feira e o Senhor te abençoe sempre. Tchau, tchau.